Graça e paz, querida mulher vitoriosa. Você é amada, aceita, escolhida, valorizada, agraciada e ungida por Deus para produzir bons frutos. Estamos no nosso segundo dia. E o meu desejo é que você possa ser uma mulher segundo o coração de Deus, desenvolvendo bons frutos, sendo um pequeno Cristo nesta terra. Quais são as atitudes de quem Deus vai usar para frutificar? Bom, a primeira atitude, você precisa ser uma boa terra. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, Jesus está falando uma parábola sobre 4 tipos de solo. O solo da semente que caiu à beira do caminho, entre espinhos, num solo pedregoso e numa boa terra. O único solo que frutificou foi a semente que caiu em uma boa terra. E para sermos uma boa terra, precisamos estar diariamente nos analisando através do espelho da palavra de Deus, para que o nosso ser não seja cheio de entulhos, para que ele não se torne um ser espinhoso ou cheio de pedras. Então, precisamos diariamente fazer uma limpeza no nosso ser, na nossa alma, na nossa mente. Por isso que no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu ser, a sua mente, o solo do seu coração, porque dele vão proceder as saídas da sua vida. A Bíblia nos fala, no livro do profeta Isaías, uma autoanálise que o profeta Isaías fez quando ele olhou para si, né? E aí diz no capítulo 6, o versículo 5 e 7, eu vou fazer aqui um resumo, ele diz assim, quando ele começou a se analisar, quando ele teve um encontro ali real com Deus, né? Que ele foi tocado por um serafim que pegou uma tocha do altar e tocou na sua boca. E ele diz assim: ai de mim, estou perdido, sou um homem de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Um dos serafins, né, com uma tenaz, tirou do altar e tocou a sua boca. E aí ele sentiu a sua culpa, sabe, sendo removida e o seu pecado sendo perdoado, quando ele fez essa autoanálise e reconheceu a sua total dependência de Deus. Então ele teve uma experiência real, profunda e impactante com Deus. Ali ele reconheceu os seus pecados e os pecados do seu povo. E aí ele pôde dizer: ai de mim, estou perdido. Que autoanálise profunda. Não acusou ninguém. Reconheceu que ele estava errado. Não acusou pai, mãe, marido, esposa, filhos, igreja, governo, enfim. Ele reconheceu: eu sou um homem de impuros lábios. A Bíblia diz que seremos julgados por nossas palavras, por nossas atitudes, pelos frutos que iremos produzir. Então, é muito importante para que a gente produza frutos que sejam bênção nessa terra, estarmos fazendo uma autoanálise do solo do nosso coração, que é a nossa mente, aquilo que nós falamos, a maneira como nos comportamos, com quem nós convivemos. E a palavra é uma grande semente. Então, é muito importante quando a gente entende lá no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 20, 21 e 22, porque essa foi a autoanálise de Isaías. Eu sou um homem de impuros lábios. E tem um ditado que diz que a boca fala que o coração está cheio. Então, ele sabia que talvez ele estivesse declarando palavras de acordo com aquilo que estava na sua mente que não agradava a Deus. E aí você vê no livro de Provérbios, no capítulo 18, o versículo 20 ao 22, que diz assim: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder das nossas palavras, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Olha que coisa interessante, tá? Então, nós, para produzirmos bons frutos, nós temos que limpar a nossa mente diariamente. E o que eu vejo hoje, sabe, é que estamos esquecendo de olhar para nós mesmos. Nós estamos sempre olhando para a vida do outro, porque as redes sociais estão mostrando. E até para justificarmos nossos erros e pecados, estamos colocando sempre a culpa no outro.
sem nos darmos conta que estamos sendo afetados espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Eu quero dar um alerta aqui, muito cuidado hoje com as redes sociais. Elas têm impedido muitas pessoas de produzirem bons frutos. Estão entulhando o solo da sua mente com ervas daninhas. A partir daquele encontro com Deus, Isaías não foi mais o mesmo. Ele mudou a sua visão, ele passou a olhar para si. Ele tirou o foco dos pecadores, das pessoas da terra, e passou a olhar para Deus, sabe? E aí ele se tornou um grande profeta messiânico. E você vai ler o livro do profeta Isaías e você vai ver que ele passou a ter intimidade com Deus e teve revelações da parte de Deus para mudar a história do povo e nossa hoje também. Então, olha, foque mais na palavra de Deus, nas coisas de Deus, na eternidade, sabe? E isso vai fazer com que você tenha raízes firmadas na palavra de Deus, com que você seja uma mulher que tem intimidade com Deus, e o Espírito Santo vai ter prazer de habitar em você, sabe? Foi o que o profeta Isaías fez. Ele reconheceu: eu sou um homem de impuros lábios, meu Deus, eu vou perecer. E ali ele teve uma experiência real e profunda com Deus e não foi mais a mesma pessoa. Se nós quisermos ser bom, produzir bons frutos e sermos boa terra, nós temos que ter essa experiência profunda com Deus. O meu desejo é que o Espírito Santo faça morada no seu ser, que realmente você tenha uma experiência diária com Deus, sabe? E que você possa ser diariamente convencida, né? Do pecado, da justiça e do juízo de Deus na sua vida. Que nós possamos entender que nós estamos aqui por causa da misericórdia, da graça e da bondade de Deus que se renova a cada manhã na nossa vida. Deus quer habitar num coração limpo, num solo limpo, para que possamos produzir bons frutos. E que frutos são esses? Frutos de amor, frutos de compaixão, de bondade, de perdão, de misericórdia, de autocontrole, para que nós possamos ser uma boa terra e para que não haja entulho na nossa alma. Aí sim, nós vamos passar a produzir bons frutos e contagiarmos outras pessoas nessa terra. Um grande abraço, que Deus abençoe você.